Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 12 de abril de 2023, quarta-feira, a oitava da Páscoa. Escutemos o Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A página do Evangelho de Lucas traz para nós este acontecimento bastante conhecido dos discípulos que se dirigiam para o povoado de Emaús. Eram discípulos, eram dos 12 apóstolos.
E certamente os apóstolos da última ceia que tinham presenciado lá, tomai e comei e tomai e bebei, né, que a instituição da Eucaristia, e tinham comentado com os demais discípulos, tanto que vocês acompanharam nesta leitura, e ele disse, era ainda no primeiro dia da semana, que agora chamamos domingo, o dia da ressurreição, saíram de Jerusalém decepcionados porque se tinham ouvido falar alguma coisa das mulheres, mas não sabiam bem o que tinha acontecido e esperavam que acontecesse alguma coisa de mais evidente. E a evidência apareceu para eles quando, no fim da caminhada, eles que entraram lá na casa e Jesus, à mesa, tomou o pão e repetiu o mesmo gesto que ele fez lá na última ceia. E abriram-se os olhos e entenderam que aquele quase desconhecido que acompanhavam era o próprio Jesus. Sim, notaram como a ressurreição de Jesus não foi uma invenção, diríamos, dos apóstolos, pelo contrário, eles mesmos ficaram sem saber e queriam as provas evidentes de tudo isto. E os fatos aconteceram e depois, claro, com a vinda do Espírito Santo, saíram do medo que tinham havido durante a paixão de Jesus e lembraram tudo que Jesus tinha falado e tinha vivido, e a fé deles se tornou inabalável. Bem, caríssimos, a Eucaristia. Jesus que tinha falado então, né, que aquele pão, seu corpo, aquele cálice e com vinho, o seu sangue. E a Igreja aprendeu isto e confirmou através dos milênios. E a Igreja Católica, que mantém completamente este desejo de Jesus, está aí para dizermos: renovemos a fé profundamente na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, e a missa que se tornou o momento mais importante do culto a Deus, porque na celebração da missa o próprio Jesus se faz presente para nos dizer que o sacrifício único e importante é da sua cruz, do seu martírio, para mostrar ao mundo inteiro que ele veio para salvar e não para castigar, mas para propor a todos que o Pai é misericordioso e que Ele os convidou e nos convida continuamente a percorrer o caminho que leva até o Pai. Valorizemos muito a celebração da Eucaristia, porque é um dom insuperável que nós temos à nossa disposição. Amém.